meninas abusadas sexualmente, meninos, a esperança, o abuso, ele rouba a esperança. Porque normalmente a criança abusada, ela é oprimida durante muito tempo e calada pelo silêncio dos pais. Então ela vai ficando sem esperança. Porque aqueles que foram feitos para poder ajudá-la, conduzi-la, encorajá-la, não estão vendo o holocausto físico e emocional que ela está passando. Então, uma criança, pessoas que foram abusadas sexualmente, são pessoas muitas vezes desesperançosas, cansadas, não é? Mas, ao mesmo tempo, com uma força muito grande, é um paradoxo, no sentido da obstinação. Ela teve que confiar em si mesma. Principalmente se esse abuso é crônico. Eu não sei se eu vou ter tempo, mas possivelmente eu fale bastante sobre abuso sexual à noite, porque é um assunto assim, agora falando com a Rosângela, ela disse, meu Deus do céu, a metade da igreja dela, do contexto onde ela vive, não da igreja dela, do contexto onde ela aconselha pessoas, foi abusado. Né? Então, o número de pessoas abusadas sexualmente é muito grande. Então, quanto mais a gente aprender nessa área, mais a gente vai poder estar sendo apto para poder curar e instrumentalizar pessoas para poder alertar. Porque o abuso, ele acontece no silêncio. Existem mitos familiares, e muitos mitos familiares hoje já está sendo muito mudado, mas o mito familiar é o sexo, é o segredo. Então não se fala de sexo, não se fala disso, a criança não pode falar para ninguém que ela está sendo tocada. E se falar, os pais não acreditam. Hoje está mudando, a mídia está mudando, hoje a televisão está mudando, mas na minha época, 50 anos atrás, você não podia falar em sexo. Então a criança era trucidada naquele silêncio, então isso deixa a vontade da pessoa muito passiva. Existem pessoas com a vontade, gente, crianças muito protegidas. Eu tenho uma paciente que é uma coisa incrível, ela diz, eu tenho preguiça. Tem preguiça. A menina, ela sabe, acho que 3, 4 idiomas. Tem um joguinho na internet hoje, eu não sei que jogo que é esse, que é muito difícil, só crânio acerta. Ela acerta todos, ela acerta 100%. Eu não sei que tipo de jogo que é. Sabe o que ela faz da vida? Nada. A vontade dela não foi estimulada. Faltou uma direção de pai, faltou um estímulo e faltou limite. Limite. Então, vocês vão trabalhar com pessoas que às vezes não oram porque não têm vontade. Não trabalham porque não têm vontade. Não têm fé porque não vão na igreja, não ouvem a palavra. Então, sabe, você vai precisar trabalhar muito com a questão da disciplina, fazer um programa de disciplina com a pessoa. A pessoa, você vai ter que pegar a pessoa e vai ter que andar com ela, uma disciplina. Olha, então você vai orar tanto tempo, eu vou orar com você, e nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tarefas, para poder tirá-la daquela inércia, daquela passividade. Tá? Colocá-la em jogos, se for adolescente, em competições, em grupos de adolescentes, para ele fazer um trabalho dentro da igreja. Você vai ter que inserir essa pessoa numa vida. Porque, gente, aconselhamento é prática, é vida. O aconselhamento não fica só dentro do gabinete, da sala de aconselhamento. Se a igreja funcionar de uma forma sistêmica dentro dos aconselhamentos, a igreja muda. Temos que ser cautelosos para também não estar misturando tudo e não estar nos envolvendo na vida dos outros. Mas uma certa ajuda externa, uma interferência externa, isso ampara a pessoa. Tipo assim, olha, eu vou colocar essa pessoa lá no louvor. O menino não sabe fazer nada, não tem disciplina, mas sabe tocar violão. Está se convertendo. Põe lá numa banda, forma uma banda. Claro que não vai tocar no louvor da igreja uma pessoa que está se convertendo, mas vai inserindo em contextos onde ele possa realmente ter um estímulo. Né? Outra parte da área da nossa alma que faz parte
de um processo de batalha espiritual, a consciência. Né? Nós temos consciência. O que me é consciente? O que eu sou? A Bíblia todo o tempo está falando, sede sóbrios no vosso entendimento. Gente, nós temos uma dificuldade, eu não vou poder trabalhar com vocês, mas um dos mecanismos de defesa que nós temos é jogar a nossa verdade no outro. Tem o mecanismo de projeção, todos nós fazemos isso, uns mais, outros menos, os mais residios estão fazendo menos, não é? E eu jogo todas as minhas partes alienadas, as minhas partes que eu não quero ver, que estão escondidinhas lá dentro no outro. Então não sou eu que sou invejosa, é ele. Não sou eu que quero alguma coisa, é ela. Não sou eu que sou fofoqueiro. Então, porque é difícil ver a si mesmo. Tem pessoas que não conseguem se ver. Só vem o pecado do outro. Então nós precisamos ter consciência. Consciência de como eu estou fazendo. Uma forma de vocês aprenderem a ter consciência de vocês mesmos, não só perguntando para Deus, e até para os aconselhandos, eu passo às vezes uma dinâmicazinha, uma tarefinha para os meus alunos, meus pacientes, assim, escolha 4 pessoas, uma de cada local, uma da escola, outra da igreja, outro da vizinha, outro dentro de casa, da vizinhança. E peça para ela te falar 3 ou 4 qualidades suas e 3 ou 4 características que você precisa mudar. Não dê o nome de defeito. Nós não somos coisas para ter defeito. E daí fala em defeito, a pessoa já abre a resistência. Coisas que você precisa mudar. Você vai ver que todas as pessoas vão falar a mesma coisa. Né? Então, porque o nosso inconsciente está na cara. Eu faço coisas que os outros veem, mas eu não sei. Eu não estou vendo. Está todo mundo vendo. Então, essa é uma técnica muito legal, porque você vai não só descobrir o que você tem de legal, mas o que você precisa mudar. Né? E a oração, Senhor, me revela quem eu sou. E Deus começa a mostrar. É um processo doloroso, árduo, mas é muito bom, gente, porque a gente vai largando para trás tudo aquilo que nos aprisiona. Né? E o livre-arbítrio, eu tenho uma escolha. Aqui deve ter o que? 30 pessoas? Não é? Aqui pessoas vão crescer, pessoas vão conhecer e pessoas não vão crescer. Porque ela vai ter uma escolha. Porque crescimento implica em o quê? Em ação. Crescimento implica em dor. Crescimento implica em disciplina. Gente, eu brinco assim, eu digo, Jesus não dá mole mesmo. A porta é estreitinha. É para a vida, obviamente. Mas é estreita. Né? Só que você vai aí nos cursos de psicologia, cursos de filosofia, seja lá qual for, está todo mundo falando em inteligência emocional. E o que é inteligência emocional? É o quanto eu suporto frustrações e adio gratificações. Então, quanto a gente aguenta uma frustração? O deserto sem miar. E o quanto eu adio uma gratificação. O quanto eu persevero. Isso é inteligência emocional. Oi? Adia gratificações. Existe um outro termo que na psicologia estão usando muito, que chama-se resiliência. Né? E o que é? É quanto um ferro aguenta a pressão sem destruir a sua molécula. É um termo da engenharia que eles estão passando para a psicologia. É o quanto você aguenta uma pressão, o quanto você aguenta teu deserto, o quanto você enfrenta a tua dor, você enfrenta se olhar e ver tuas partes feias, o quanto você enfrenta morder tua língua e não revidar, o quanto... Oi?
completamente diferentes. Então, e isso nada mais é, se você trabalhar no contexto bíblico, o que é? Cruz, gente, deserto. Toda a caminhada do povo de Deus foi deserto. No Novo Testamento, Jesus foi para o deserto. Os grandes homens de Deus foram colocados lá embaixo, foram esmirilhados. Apóstolo Paulo, um espinho na carne. João Batista perdeu a cabeça. Todos os homens de Deus foram homens que pagaram preços, né? Então, na área do aconselhamento, vocês vão ter que pegar o jeitão, ver o jeitão da pessoa, que área que eu preciso pegar, o que eu preciso trabalhar mais. E sempre, gente, a questão você quer ser curado? Você quer ser curado? Tem pessoas que eu digo, não vou te atender mais. Mas por quê? E pessoas, às vezes, me pagando muito bem. Eu já fiz tudo, você está sabotando o meu trabalho. Porque a pessoa chega, fala das suas dores, me olha com uma cara de paisagem, não fala mais nada e fica com aquela repetição, que eu sabe, coloquei todas as técnicas, os métodos. Eu digo, não vou mais trabalhar. Não vou mais te enganar. Não dou conta, você não quer. Não é o teu momento. Eu já cheguei a fazer isso em alguns casos. Então, você tem que ver se a pessoa quer. Porque se ela não quiser, nada vai ser feito. Eu uso sempre aquela palavra da ressurreição de Lázaro, que Jesus olhou e pediu para que tirassem a pedra. E disse, Lázaro, vem. E, gente, o morto já estava putrefando, 4 dias. Simplesmente a pedra, ele poderia levantar a mão e a pedra rolar. Mas aquilo que o homem tem que fazer, ele deixou para o homem fazer. Aquilo que o homem não conseguia, que era gerar vida naquele corpo morto, ele fez. E teve mais outro detalhe que eu quero que vocês prestem atenção. Quando o morto veio, ele disse, desatai-o. Nós vamos precisar de ajuda para sermos desatados. Nós não podemos estar só. Uma grande coisa do aconselhamento, gente, é quando a pessoa já está na condição de um processo já mais tranquilo de cura, não é? É vocês trabalharem muito a vontade e o caráter. Por quê? Porque uma pessoa com a vontade bem trabalhada é uma pessoa que vai gerar muita vida na igreja. Hoje os consultórios de psicologia estão cheios porque a igreja não faz o que os psicólogos estão fazendo. Porque basicamente o que cura é o amor. Basicamente o que cura é a escuta. Basicamente o que cura são limites que a igreja pode dar em amor. Basicamente, nos cursos que eu faço aí, de aperfeiçoamento, falam, arranja uma rede de apoio. A igreja deveria ser a rede de apoio. Mas às vezes você tem uma pessoa complicada na igreja, às vezes dá até medo de pedir para tais pessoas cuidarem, não vai piorar a situação. Então, Deus quer levantar dentro das igrejas um povo que paga o preço, com resiliência. Sabe, gente, eu faço cursos aí fora, pago uma fortuna os cursos. O pessoal vem no horário, a clínica limpíssima, bonita, decorada, tudo 10. Sabe, você olha e diz, meu Deus, todo mundo paga certinho. Gente, eu dou curso lá na clínica, eu levo tanto calote. Tudo crente. Eu abro as matrículas e mando no folder. Só reserva-se matrícula, reserva-se vaga mediante matrícula. Chega no último dia do curso, poucas pessoas se matricularam. Eu não sei se vem 10 pessoas, 15, 20, não sei se nem vem. Aí enche. Aí fica a gente para fora.
Porque não fizeram matrícula. Crente. Então, Deus está levantando pessoas, sabe, que paguem o preço das coisas que falam, que fazem, que cuidem, que amem, porque o amor é o maior vínculo, e o que cura é o amor. Você traz uma criança que foi espancada pelos pais para dentro do teu consultório, e se você começa a brincar com ela, falar com ela, essa criança começa, o olhar dela é outro. O que cura é o vínculo. Obviamente, vocês vão pegar casos difíceis. Eu quero trabalhar um pouquinho à noite a respeito de abuso. Tem casos de abuso que precisa técnica. Obviamente, tem casos psiquiátricos que precisa técnica, precisa profissionais. Mas em todos eles, o vínculo, o amor. Que isso a igreja pode dar. Larry Crabb trabalha isso. Né? Se a igreja estivesse pronta, os consultórios de psicólogos não estariam tão cheios. Então, trabalhar muito, gente, a questão de dizer, você quer ser curado? Agora você vai se aprontar, Deus vai começar a te mostrar algumas coisas. E nunca mostrar o pecado assim, tá? Vai com calma. Olha, se você fizesse assim. Às vezes, quando você faz assado, provoca isso. Quando você fala muito duro, da onde vem essa fala tão difícil? Você foi... Porque, gente, sempre trabalha as coisas assim no aconselhamento, na reprodução do padrão. Pé de jaca não dá chuchu. Se você tem uma voz agressiva, é porque você foi tratado agressivamente. Aí trabalhar as dores desses gritos, trabalhar as dores dessas faltas de elogio, dessas humilhações públicas, fazer a pessoa tocar essa dor, porque aí ela vai ter mais força para ser treinada em mudar seu tom de voz. E vai ser um treino, porque a gente habitua. Estou usando um exemplo, né? Então, assim, no aconselhamento, gente, vão observando essas coisas. Se a pessoa quer, quanto ela tem de consciência de si mesmo e da dor dela. Não vão, você foi abusada? Não é assim que fala. Será que você não foi abusada? Procure lembrar, se esforce. Nada disso, gente. Deixa vir o conteúdo. E quando vier, o que você se sentiu? E se a pessoa começar a passar mal, não, nós não vamos tocar nisso agora. Fortalece a pessoa com a palavra, fortalece a pessoa com o vínculo. Se a pessoa não passar bem, não mexa. Porque ela pode fazer um surto e não voltar. Tá? O intelecto eu já falei, ver o nível de intelectualidade da pessoa, não é? Aqui, gente, já falei da vontade, do livre-arbítrio, né, que tem que ver a tomada de posição, submissão. Gente, existe um tipo de agressividade que a gente acha que agressividade é coisa ruim. Mas a agressividade, ela é construtiva. Quando ela é dirigida para o lado sadio, ela é construtiva. Você pode transformar a tua história de dor, usar essa agressividade de dor para transformá-la num grande ministério. Então, a agressividade, ela é uma força interna que te impulsiona para um movimento construtivo. Tudo depende de uma posição e de uma decisão. Quando nós somos feridos na nossa história, nós tomamos decisões inconscientes. A menina abusada sexualmente, muitas vezes, ela decide nunca mais gostar de toque ou odiar os homens. Ou então, ela decide, eu vou ficar com todos os homens, porque eles me dão prazer. Ou, eu decido me proteger, porque ninguém me cuidou. E nós vamos levantando os muros de autoproteção.
Nós vamos levantando couraças que ninguém toca. Que foi a couraça que eu levantei, que fiquei 32 anos, 30 anos, sem me lembrar da minha história. A couraça que o moço aqui levantou, que agora está começando a emergir algumas lembranças. Cada um de vocês levantou uma defesa, construiu um muro para se autoproteger. A criança tem necessidades básicas que, não sendo sofrida, não sendo suprida, ela vai começar a desenvolver uma autoproteção. E essa autoproteção, tem um autor americano que eu aprecio muito, Larry Crabb, ele trabalha dizendo assim, que toda autoproteção significa um ídolo contra Deus. É algo que está entre a gente e Deus. Quer dizer, eu não confio que Deus vai me proteger. Então, seja a criança que passou pelo abuso sexual, pelo abuso emocional, pelo abuso físico, ela vai se defender. Ou ela vai agredir, ou ela vai fugir dos homens, ou ela vai para a bebida, ou ela vai para o sexo, ou ela vai para as drogas, ou ela vai para a depressão, ou ela vai se esconder no medo. Ela vai tomar uma série de atalhos, de vícios, de sintomas, para poder se proteger da dor original, da falta do abraço, da falta do beijo, da falta do sorriso, da falta da segurança, da falta do elogio, da falta da disciplina. Gente, uma criança solta, ela se sente solta no mundo. Uma varada de uma criança dá o sentimento de que ela é cuidada, dá o sentimento de pertencer. Então a criança tem necessidades básicas que, não sendo supridas, ela vai desenvolver um músculo onde ela diz, bom, eu vou dar conta. Porque a criança, ela é egocentrada. A criança, ela acha que ela vai para a lua, que ela pode se jogar numa árvore e vai voar. Ela tem uma imagem totalmente fantasiosa e egocêntrica. Então ela acha que ela pode dar conta das faltas, das coisas que o pai não deu. E aí ela começa a desenvolver um mecanismo, um mecanismo de afastamento de Deus em detrimento da sua proteção. E assim a gente cresce na vida, se protegendo e não deixando que Deus nos proteja. Oséias, não lembro em que capítulo, mas no finalzinho, fala assim, eu curarei as tuas infidelidades. Tem infidelidades nossas que tem a ver com doença emocional, com cura. Como é que uma criança vai confiar em Deus se o próprio pai passou a vida inteira bulinando ela? É uma infidelidade contra Deus que depende de uma cura. E aí que vai ser o processo de nós retrocedermos um pouco com Deus, para que Deus possa mostrar essas áreas alienadas da nossa alma, essa dor da nossa alma. Gente, às vezes não precisa ser só abuso sexual. Você vê um pai bebendo a vida inteira, envergonhando, caindo na sarjeta. Ou um pai espancando uma mãe indo embora. Eu tive um caso de uma moça que ela ficava na esquina cuidando para ver se o pai não chegava, porque a mãe estava dormindo com um homem na casa. Uma moça que passava falando o evangelho para todo mundo, mas dormia com 2, 3 homens por semana, pregando o evangelho, e não conseguia. Essa infidelidade tinha a ver com a questão de cura. Agora a gente tem que perguntar, você quer ser curado? Eu tenho pedido para Deus, tira as pessoas que querem me vampirizar. Não quero
piro na minha cola. Tem tanta gente que você começa a trabalhar a cura, trabalhar as emoções e a pessoa vai embora. E tem outras que ficam roubando o teu tempo, roubando o teu sangue. Você paga preço de opressão demoníaca, paga um monte de preço e a pessoa não deslancha. Não estou dizendo, gente, que nós não devemos ajudar as pessoas, que só vamos ajudar os bonzinhos, não é isso. Mas a gente tem que saber até que ponto a gente tem que ajudar pessoas, porque tem pessoas que não querem. Então, onde que eu estava? Agora me perdi. Me ajudem a pensar. É? Então, tem que perguntar, queres ser curado? Então, tem muita cura, tem a ver com infidelidade. Eu assumo a minha infidelidade, eu assumo a minha escolha errada, eu choro a minha dor, porque se eu não chorar, eu não sou consolado. Isaías 66 fala, vocês serão, mamareis no peito das minhas consolações, e sobre os meus joelhos vós sereis acalentados. Gente, não tem uma pessoa que abrindo a sua ferida, não vá num momento de entrega, tocando o coração desse pai, do nosso pai, mostrando a nossa dor, que esse pai não derrame o óleo. Não existe pessoa que fazendo isso não seja curada. Obviamente, você vai ter aquele consolo, mas você vai precisar aí passar por um processo de renovação de mente. Ah, mas eu orei, eu recebi o consolo de Deus, mas depois passou. Passou porque daí nós vamos trabalhar, acho que à noite, como que a gente faz a transformação de mente, porque é um fenômeno neurofisiológico. Eu vou ter que estar reformulando a minha mente, através da fé, né? Porque a fé é o pilar que move. Eu estava até falando com a Rosângela, eu falei muito da questão do tempo com Deus. Mas você pode morrer orando. Se você não tiver fé, você vai parecer que nem os judeus lá fazendo o mantra deles. Eu tenho que orar tocando o coração desse pai. E sabendo que esse pai toca meu coração. Mesmo que eu não sinta. E aí as coisas começam a se processar. Mas aí você vai precisar fazer o quê? Novos códigos. Novos códigos. Novamente. Nova reprogramação. Fui tocada? Fui abusada? O que a palavra de Deus diz? Deus vai abusar de mim? Muito pelo contrário. E começa a buscar uma palavra correlata e saber da paternidade de Deus. E receber essa paternidade por fé. Então, é um esforço, gente. É um esforço. É duro a gente torcer o nosso pensamento. É duro você estar numa depressão, querer ir para a cama e levantar e dizer, não, eu não vou para a cama, eu vou sair, eu vou passear, eu vou falar de Jesus, eu vou me vestir, eu vou me pintar e vou sair. Você vai ter que lutar contra a tua condição anterior. A pedra quem tira somos nós. É por isso que a igreja ela recebe movimentos de Deus, ela recebe toques de Deus, mas ela não faz a parte dela. Que é a renovação da mente, que é o desenvolvimento da salvação. Que o apóstolo Paulo fala. E é um processo árduo, gente, não é fácil. Não é fácil quem tem medo de se relacionar com um homem, casar e não ver no seu marido o abusador. Não é fácil um menino que foi tocado desde a infância por um homem, não sentir tentação por um homem que passa na sua frente. Não é fácil. Não é fácil quem passou a vida inteira no alcoolismo e não sentir vontade de tomar uma bebida. Quem usou a raiva para poder se defender, ser uma pessoa mansa. Eu tinha um caso muito interessante, até eu quero falar para todo mundo aqui de fora. Tem alguém daqui de Curitiba? 2 pessoas? Todo mundo de fora? Oh, gente corajosa. E todo mundo de longe também? Hã? Meu Deus.
Nossa, quem que é do Rio? Nossa. Hã? Rio tem bastante? É. Então, mas então tem duas pessoas. Eu faço grupos lá no consultório. Eu estou falando porque a minha intenção não é fazer propaganda para a questão financeira, porque os valores são bem baixos. A gente quer realmente abençoar as pessoas, principalmente o povo da Jocum. Eu tenho muita alegria em poder ajudar, porque eu sei que são pessoas que vão gerar muitas vidas. Não é? Mas dentro é um curso que eu dou lá uma vez por semana durante 4 meses. E dentro de um dos módulos, a gente trabalha a questão das crenças familiares. E nessas crenças familiares, por exemplo, estão sendo passadas de geração em geração. É isso que a Bíblia fala de maldição. Então, às vezes, tem famílias que a crença, que foram famílias que passaram privação. Eu tive um caso muito interessante, muito legal. Ela é uma moça que os pais, japonesa, que os avós vieram do Japão, pós-guerra, passando fome. Chegaram aqui com uma mão na frente e outra atrás, passando muita fome. Então, o avô dela passou assim necessidade mesmo de dormir com a barriga vazia. O que ele fez? O pai dela, que já foi criado aqui no Brasil, passou uma vida inteira só ganhando dinheiro, guardando dinheiro, ganhando dinheiro. E ela dizia para ela: olha, filha, você vai comer teu último grão de arroz do prato. Ela não podia deixar um grão de arroz, senão apanhava. Era uma coisa assim, claro que a gente ensina os filhos não deixar comida no prato, não esbanjar, mas era uma coisa assim obsessiva. Se ela estivesse passando mal, ela tinha que comer tudo aquilo, não importava como ela estava se sentindo. E aí nós começamos a ver então que o mito familiar dela era o dinheiro, causado por uma raiz que era a privação. E que foi metacomunicado. O que é metacomunicado? Eu vou passando para as pessoas sem falar. Sem falar. Foi passando para ela que ela tinha que cuidar muito da questão financeira. E ela começou a chorar. Ela disse: meu Deus, o pecado que eu estou cometendo com meu filho, eu não via. Ela era dona de um restaurante, de uma de churrascarias famosas aí da cidade. E ela não deixava o filho comer na churrascaria dela porque tinha comida em casa. Mas ela não fazia isso por mal. Ela era apaixonada pelo filho. Mas aquilo estava tão inconsciente nela que, poxa, tem comida em casa, por que ele vai comer lá? Vai desperdiçar. Roubando o prazer do filho, usufruir de coisas melhores. Na Páscoa, como era o primeiro neto, primeiro isso, primeiro aquilo, ele ganhava o ovo de todo mundo, dela não dava para ele. Ganhava dos outros. Mas, gente, qual é o filho que não quer ganhar o maior ovo, aquele que ele gosta, aquele Kinder Ovo, aquele serenata de amor, daquele tamanhão, que só o pai vai comprar? Porque é o pai, ela quer receber do pai e da mãe. Atrás do ovo tem uma atitude de interesse, de amor. Está sendo comunicada uma outra linguagem. Então ela assim: meu Deus, eu estou destruindo meu filho, eu não estava percebendo. Por quê? Era uma maldição de avareza, marcado pela privação desde lá do avô. Ok? Você pode morrer de expulsar demônio de mamon. Se ela não tivesse consciência, ela ia continuar privando o filho. Porque era algo que ela foi aprendendo de geração em geração. Por exemplo, tem família, gente, que todo mundo tem que ser bonito. Se não for bonito, não entra no esquema. Então, todo mundo só tem que casar com gente bonita. Ou então, todo mundo só tem que casar com gente inteligente. São falas que vão sendo passadas e vão alimentando espíritos malignos. Pecado. Mas vão sendo passados de geração em geração. Então, isso são doenças da alma, são coisas conscientes, que a gente tem que ter a consciência daquilo que nós fazemos e poder ver onde que eu preciso mudar. Ok?
Vontade, livre-arbítrio, que é a tomada de posição, consciência. Eu preciso ter uma consciência limpa, gente. Consciência limpa não é que eu não tenha pecado. Consciência limpa é, eu tenho esse pecado e estou lutando contra ele e vou vencer. Davi era um homem de coração segundo o Senhor. Mas não era porque ele não pecava. É porque ele tinha consciência do pecado e nunca largava de Deus. Entendeu? Então, ser íntegro não é necessariamente ser perfeito e não ter pecados. É dizer, Deus, eu estou lutando, eu sei do meu pecado. Não é aquele que tem a consciência cauterizada, não sente nada, nunca fez nada. É aquele que projeta, é o outro que tem problema. Eu estou sempre 10. E tem a consciência hipersensível, gente, que é a pessoa legalista. Então, é uma pessoa que vive no regime da lei. O legalista é aquele que está desesperado para pecar, mas não consegue. Não se permite. Ele não peca, ele não deixa de pecar por amor a Deus. Ele deixa de pecar porque ele tem medo. Por exemplo, uma pessoa legalista, né? É aquela pessoa certinha na igreja que vive chamando a atenção de todo mundo, todo tempo. Aquela pessoa que ora, você não consegue ver a face de Cristo, você não vê um sorriso na pessoa. É uma pessoa que manda, que critica. É uma pessoa que não aceita que a pessoa pecou e ajuda a tirar a pessoa do pecado, muito pelo contrário, viu? Eu sabia. A igreja é lugar de gente doente. Não devemos aceitar o pecado dentro da igreja, mas nós temos que amar o pecador. Dar uma segunda chance. Para a gente entender bem de legalismo, tem um livro maravilhoso que se chama A Maravilhosa Graça, do Philip Yancey. É um livro maravilhoso. Tem um capítulo que você chora. E você entender o amor de Deus. A Maravilhosa Graça, do Philip Yancey. Yancey é com Y. Já acabou? Deixa eu só lembrar aqui do A e do B. Tem gente que tem um amor próprio exagerado e o amor próprio diminuído. Existem pessoas, gente, que são, a gente chama dentro da psicologia, dentro de uma linha da psicologia, da Gestalt, a gente chama de pessoas introjetivas. São pessoas esponja. Se ele vem e me diz que eu sou feia, eu acredito. Se ele me manda varrer esse chão 10 vezes, eu vou varrer porque ele mandou. São pessoas que elas vão recebendo tudo do meio e vão engolindo tudo sem mastigar. Como aquela mãe, a menina do câncer que eu dei o exemplo. Ela vai introjetando o meio invade ela. Então, são pessoas que vivem de uma forma energética destrutiva. Essas são as pessoas introjetivas. Então, são pessoas que daí elas têm uma dificuldade muito grande, elas não conseguem se perceber. Então, elas têm um amor próprio muito diminuído. Deus não quer que pensemos nem mais, mas nem menos de nós. Deus quer que nós pensemos correto. Então, assim, o outro é melhor, o outro faz, eu sou feio, eu não dou conta, eu sou assim, eu sou assado. Então, são pessoas que elas não conseguem se levantar. Crianças abusadas sexualmente têm muito isso. Elas se acham feias, se acham sujas, se acham impróprias, e estabelece uma questão de crítica muito grande sobre si mesmo, uma forma de aplacar a culpa. Tipo assim, se eu for a minha policial, se eu tiver todo o tempo dando uma de certinha, eu aplaco a vergonha e a culpa do abuso. Então, tem pessoas que têm um complexo de inferioridade muito grande e estão perdendo todas as boas oportunidades da vida. Por exemplo, essas manequins anoréxicas, quanto mais magras elas são,
mais bonitas elas se acham. Porque elas olham no espelho e nunca são bonitas o suficiente, são belíssimas. O problema é que o espelho está refletindo a imagem emocional interna que elas têm. Internamente, dentro da mente dela, existe um discurso. Você não é bela. Você não tem valor. Eu conheço uma pessoa, gente, pense numa pessoa feia. Pensaram? É ela. Gente, ela tinha todos os namorados que ela queria. Por quê? Porque ela dava conta dela. Ela era uma pessoa interessante, se vestia bem. Todo mundo gostava do papo dela, agradável, alegre, feliz. Ela contagiava todo mundo. Né? E outras pessoas bonitinhas que estavam ali do lado, olhando para baixo, cara de bobinha. Né? Então, assim, o nosso rosto emocional, né, sai estampado lá fora. Né? O rosto emocional dessas manequins que chegam a morrer de fome é um rosto que se exige muito, que não está contente consigo. Ela nunca vai se tornar bonita. Está no tempo já? Acabou? Oi? Pode concluir? Tá. E amor próprio diminuído, não é? Eu já falei. E amor próprio exagerado. São as pessoas que se acham. Daí elas chegam e se acham. Né? São pessoas que só estão sempre dando de dedo nos outros, não se revêem. A gente vê pastores usando púlpito para poder surrar as pessoas, não é? Líderes manipulando líderes porque eles são donos da razão, não é? Pais fazendo isso. Uma das coisas que eu acho muito interessante são os pais pedirem perdão para os filhos. Filho, me perdoe, pisei no tomate. Isso dá uma consciência de que a criança tem uma voz, tem um poder, ela tem condições de analisar o que é certo, o que é errado. Né? Então, assim, pessoas com ego muito... Eu pedi perdão por quê? Eu já vi pessoas dizer, pedi perdão por quê? Troco do que eu pedi perdão? Eu não fiz nada, eu não faço nada. Não é? Ok. E, gente, quando a gente trabalha o intelecto, que é a mente, existem 3 estágios que as pessoas ficam, que é a fantasia, o sonho e a realização. A criança, ela vive muito na área da fantasia. Ela fantasia. Ela vai ser astronauta, ela vai para a Lua, ela vai casar com o homem mais bonito. Ela fantasia tudo. Tudo vai dar certo. Ela cria um castelo e vai morar nele. Existe um segundo estágio, né, na nossa vida, que é na adolescência, na pré-adolescência, não é? Em que se vive o sonho, onde se fazem projetos de vida. Então eu sonho que vou fazer aquilo, eu sonho que vou fazer aquilo, eu faço vestibular, eu vou ser um cientista, eu vou ser um advogado, um médico. E ele vive projetos de vida. Mas o projeto é um projeto. O projeto é um projeto. Ele não foi executado ainda. Né? E o adulto, ele realiza, ele executa o projeto. Às vezes eu atender pessoas com 80 anos de idade que estão na primeira fase, é uma criança. Ou então, a grande maioria das pessoas fica nos projetos. Por isso que a Bíblia todo o tempo está dizendo, não temas, persevere, persevere, persevere. Fala muito de perseverança. Para a gente sair dessa posição adolescente do projeto e pagar o preço da execução. E aí o preço dessa execução que é a questão da inteligência emocional, da resiliência. Por que a gente está falando tudo isso, gente? Porque se a gente não trabalhar essas áreas, não tem como fazer a cura emocional. A cura emocional, nós temos que fugir só desses momentos espiritualizados, né? Desses grandes moveres, ótimo grandes moveres, Deus faz, Deus pega, Deus age. Mas a cura emocional, ela anda do lado da nossa vontade, do nosso intelecto, da nossa consciência, do nosso caráter. Pessoas que foram abusadas sexualmente, elas jamais terão uma cura total se elas não pagarem o preço de serem curadas. De trabalhar o culto racional. Daí eu vou trabalhar de noite quais são os passos da cura e como que a gente vai realmente
finalizar esse processo de cura emocional que não tem a ver com espiritualização nem sentido. É um processo altamente racional. Racional. E por isso ele é árduo. E por isso hoje a gente vê a igreja se batendo, porque nesse processo racional e árduo é mais difícil do que a gente trabalhar as emoções, os momentos de oração. Ok?